fin de la infancia. Había una especie de esperanza en las canciones tristes de Ella Fitzgerald, un arte de transformar el viejo dolor del corazón en puro nacimiento. Pero esas esperanzas nocturnas acabaron en la boca del lanzallamas, en la cara de niños camboyanos. Había cierta idea de dignidad en el origen de las especies. Tanto sol en esas páginas en las Islas Galápagos, en los bosques hundidos de los dinosaurios. Pero esa altivez acabó en la venganza del león británico sobre los vencidos hogares de Dresden. Había una fuerza fraterna en los coros entonando la Internacional en los 4 horizontes del mundo. Pero esas voces se apagaron en Kiev y en Siberia, cubiertas de sangre y nieve. Llegamos a sentir la magnitud de las imágenes del sueño de vivir en esos velos que ocultan la realidad en símbolos y arquetipos. Pero el genio de 5000 años se desplomó en las cabezas rapadas de Auschwitz. Había un orgullo confiante en la nueva línea de automóviles Cadillac, una especie de belleza suntuosa y sueños de opulencia, en las mansiones de Frank Lloyd Wright. Pero esa inocencia acabó con toda su gente en las aldeas de Vietnam. Había un calor salvaje en Les Demoiselles d'Avignon y en la desnuda fórmula E es igual mc cuadrado. Mas esas semillas se volvieron un largo grito en Hiroshima. Había una visión real del paraíso en selvas del Pantanal, pero el paraíso se transformó en orgía de mercaderes y exterminaron los últimos yacarés. Mientras cantábamos gracias a la vida con nuestras violetas, sabíamos que habían grandes días de sol y palomas para los artesanos y los amantes. Pero nuestro saber se volvió demencia en el martirio de Chile. Ahora caminamos con una manzana en la cabeza y yo quisiera, John Lennon, te pido, hermanito, que el sueño no acabe aún. Para mim foi a descoberta de um novo mundo. Biodança, eu me apresentava nas primeiras maratonas que participei, descia meu nome e descia, la biodança me ha puesto de cabeça hacia abaixo e ha movido. Depois de algum tempo, nenhum de meus valores familiares, sociais, culturais já me serviam. Foi uma transformação radical em minha vida, a percepção, minha maneira de ver, minha visão do mundo. César Wagner com uma cultura vasta, Rolando Toro uma enciclopédia, e eu convivia com eles. Normalmente, minha convivência com Rolando dentro da sala de biodança e fora da sala foi por mais de 30 anos. É claro que cada facilitador em algum lugar do mundo tem realmente sua história com Rolando, porque ele era um homem do mundo, ele não podia ser aprisionado, não era possessão de nadie, era um ser espetacular, não? E ao mesmo tempo assustador, porque sabemos que a liberdade assusta muito, e conviver com um homem livre deve muito difícil, não? Por supuesto. Tanto que seus matrimônios sofreram. Claro. Pero eu não posso deixar de mencionar essa época que algumas pessoas já mencionou aqui, que a associação, a federação, o Conselho de Psicólogos de Psicologia do Brasil
perseguiu Rolando Toro. Ah, Eu participava já de biodança nessa época. Pelo menos em Brasil, é necessário que se sepa que Rolando Toro foi, a Polícia Federal foi buscá-lo quando estava trabalhando em Curitiba, lo levaram preso, dormiu uma noite na cárcel. E desde a cárcel ele escreveu uma carta a los alunos de biodança. É possível que os amigos de Fortaleza tenham essa carta. Eu la tenía, pero no sé dónde está. bien. Então, Oh, qué interesante. ¿Tú te recuerdas qué decía más o menos esta carta, querido? ele dizia que, apesar de la ignorância, de la violência, que era necessário seguir dançando, em termos gerais. Sí, me E que de imagino. aí, desde esse lugar de prejuízo, de persecução, se dirigia à comunidade de biodança, que por aquela época não era muita gente, não? Então se Claro, dirigia aos alunos, nós outros, a claro, escola claro, de al movimiento de esta época. Havia um movimento em São Paulo, um movimento em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, mas não era tanta gente. Todos nos conhecíamos, em los congressos, todos nos conheciam. Buenísimo. Era uma época difícil, Andreina, por a ignorância. Biodança era tão transgressora que o meio social não a aceitava assim com tranquilidade. Por supuesto. Eu que sou segunda geração, tive minha classe interrompida por la polícia. Não é que alguém me disse, é que me passou a mim. E por prejuízo, não é como, não é nível de ruído de música, nada, era puro prejuízo, porque nós outros, as pessoas se abraçavam. Uma vez um homem invadiu minha classe, derrubou a porta a patada para buscar sua mulher, que era parte do grupo, la agarrou e la arrastrou afuera. Que mulher dele, minha mulher não participa, não quero dizer a palavra que ele disse aqui, não No, me sei se é imagino, válida. pero me puedo imaginar, me puedo Não imaginar. é necessário. Era a palavra que biodança era conhecida em alguns círculos por essa época. Era um momento duro, difícil. É necessário resgatar isso, porque hoje em dia a biodança é famosa, é grande, está em todo o mundo, pero tivemos classes interrompidas por la polícia. E não foi nenhuma nem duas vezes. Então, é um logro. A biodança é um logro porque se sostuvo por sua própria força. Por sua própria força. O poder da biodança e de los facilitadores que trabalhavam nessa época, junto com Rolando Toro, foi que permitiu que a biodança seguisse esse processo de desenvolvimento. Houve um risco aí grande nessa época. Foi quando o Rolando Toro percebeu a dificuldade com o nome psicodança e rapidamente cambiou o nome para biodança, para evitar problemas com as instituições que trabalhavam com o mundo psíquico, não? Que se apoderavam do mundo. Não, esse é nosso mundo, nosso reino, aqui na Aditó. Então, isso é importante recordar. Entonces, para ordenar un poquito, tú conociste prácticamente la psicodanza, comenzaste con esto, con psicodanza, con todo el proceso. Sim, pero já havia um movimento de biodança. Não havia cambiado oficialmente, Sim. pero sim, eu vi psicodança e vi nascer biodança. Movido também rolando, pero ele já venia sendo também isso, não? Era todo ele trabalho social, porque isto também, acho que com todas as pessoas dentro do Brasil, não? Acho que uma tônica grande era essa mirada para o social, não? E para mim, para Marlis, por exemplo, nós outras nos conhecemos em um trabalho social, então nós outros sempre levamos biodança para o trabalho social, então muito do material de Rolando, né? Eu aí peguei um pouco isto de levar este lugar aí de la biodança em el trabalho social, não? E também com Marlis, não, que para ela era fundamental esta base social
e a mirada da biodança com este compromisso social, que uma nova cultura tem que ter esta mirada em el social. Então, acho que isto talvez fosse um pouquinho a alma de nosso trabalho, não? Juntas, não? E que talvez nos tenha mantenido tantos anos juntas, porque era como se lo essencial, mesmo em muitas coisas éramos muito, muito distintas, pero em el essencial, em aquilo que era el âmago de la biodança, el âmago de nosso trabalho, era isto. E nisto eu sentia que Rolando tinha muita, como que poderia dizer, é como se ele sentisse, eu vou pôr primeiro Marlis, não? Em Marlis, e também em mim, eu lo sentia, como se de ser alguém com quem ele pudera compartilhar as dúvidas, não sei, assim, sabe, como tinha uma confiança de compartilhar as coisas que às vezes tinha dúvida de lugar, às vezes, até de atitudes, não? Em relação às coisas que se eram buenas ou não, e nós outros também éramos muito transparentes com Rolando, do que nos gostava, não nos gostava, sempre fomos muito transparentes, então ele nos mirava como pessoas, a mirada dele, justas, não? E a mim, às vezes, irreverente em relação a situações que não importa se é autoridade ou não, que não são justas, não? Então, e Marlis, eu sinto que era uma fonte de inspiração. Eu sinto não só para Rolando, mas para todos nós outros. Para mim, é algo que em la biodança, talvez uma das pérolas lindas que encontrei, entre muitas outras pérolas lindas, pero que eu aprendi muito em todo o trabalho com ela e com Rolando. Rolando me ensinado que tu não podes callar frente a uma situação que é injusta, não? Tu não podes que tienes que não solamente, não, el outro te bate, tu haces tudo bem, não, que há momentos que tu tienes que poner limite, e eu e ele hicimos muitas vezes danças de oposição, não, por situações, por exemplo, que para mim não eram justas em relação à SIDA, em el começo da SIDA, em São Paulo, quando tínhamos uma pessoa que era, né, que tinha SIDA, que a discussão era, não, temos que sacar a pessoa, não? E foi muito lindo, não? Para mim era o momento assim crucial de lhe dizer que aquilo bastava, porque eu não poderia falar de amor e alguém ter que estar afuera, porque meu amor não podia acorrê-lo em el momento que necessitava, não? E isto foi muito lindo também mirar que Rolando poderia retornar, pedir para amar a pessoa, para fazer uma reparação de uma situação. Então, esta condição humana de Rolando, de que frente a uma situação que alguém lhe ponia um limite e com, talvez, não sei se propriedade, pero que depois que ele fazia uma avaliação, ele via que não era uma coisa só por ser contrário, pero que tinha conteúdo, que tinha uma situação a mirar, que ele retrocedia, lo mirava e lo reparava, não? Então, isto para mim era um grande aprendizado, era como se ele me dava permisso, tienes a oportunidade, puedes fazer error, pero míralo bem, se for o caso, volta atrás e lo hace a reparação, não? Então, de poder pedir desculpa, de poder pedir, não, mirar como poder reparar aquilo, isto para mim, ele foi um grande maestro nisto, porque me dava permisso de ser eu, de pedir também desculpa quando me passava do limite, quando dele fazer o mesmo, e o mesmo com Marlis, não? Então, eu sinto que sempre hemos hecho
un vínculo humano antes del maestro, de todo, e de toda a reverência que tenho. Então, eu reverencio em Rolando o homem que foi, com seus errores, com toda a sua humanidade, porque me deu permisso para eu ir à minha humanidade, não tendo que poner nada abaixo nem arriba de nada, pero somente sendo um ser humano que comete errores, que afina, que hace desafinações, pero que tem o desejo de encontrar a identidade que é a minha e permitir que o outro seja ele, né? Então, isto para mim foi fundamental, tanto de Marlis como de Rolando. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que, em 92, antes mesmo de assumir, eu já tinha estruturado uma instituição chamada Instituto Vida, que é uma ONG, e que a gente trabalhava com arte, educação e cultura para jovens de baixa renda, e que a base pedagógica era a biodança, né? Então, todos os alunos faziam biodança semanal da ONG, né? Era o processo terapêutico dos jovens, e era bem interessante, porque ligava a arte, eles faziam grafite, break, e faziam biodança. Então, foi muito interessante, recebi apoio de órgãos internacionais e estruturei a biodança na área social, né? Por muitos anos, até agora, 2014. Bueníssimo. E os jovens conheceram Rolando, se achavam, porque eram jovens bem irreverentes na arte. E Rolando quando vinha, dava uma passada lá, e isso também é uma coisa que eu tenho muito estima, porque foi uma referência muito importante para jovens que não têm referência, né, muitas vezes, né? Então, eu me orgulho muito desse trabalho, porque é muito forte a força da biodança na área social, em 92 isso, e assim, foi muito interessante. E depois dessa caminhada toda, eu tenho uma coisa que eu preciso dizer, é que eu sempre tive muita aproximação com essa ideia do que Rolando falava sobre a cultura africana e afro-brasileira, né? Então, muitas afinidades que eu tinha sobre esse tema, né, com o próprio Rolando. E aí, um ano que ele foi para a Grécia aplicar a biodança nos arquétipos gregos, eu fui, e nessa volta me acendeu uma luz que foi a luz de adaptar os mitos gregos aos mitos afro-brasileiros, do candomblé. Perfecto. Do candomblé, né? ¿Qué año fue, Lucinha? Esto que tú viajaste en Grecia. Eu acho, eu não tenho certeza, 2000 talvez. Eu tenho que ver isso, eu não me lembro, mas acho que foi 2000. Perfeito. Dá para recuperar. Foi o primeiro trabalho que ele fez. Fizemos um Minotauro lá no Panteão, né? E no Delfos, né? Fomos todos. E quando eu volto, uma experiência riquíssima, assim, uma coisa impactante. E aí, quando eu voltei, eu fiquei pensando em adaptar né, os mitos. E aí fiquei o tempo conversando com o Rolando, ele adorou a ideia, e fiquei frequentando os terreiros de candomblé aqui em Recife, como pesquisa, né, exploratória. Por 3 anos eu fiz isso. Rolando, quando vinha aqui, ia ao terreiro, porque teve um babalorixá, que me ajudou muito na pesquisa, né, que não é fácil, você tem que criar uma amizade, né? Você é antropóloga, né? Você sabe. Aí, Rolando Toro também, ficamos os 3,
e daí surgiu essa extensão biodança nos arquétipos dos orixás. E isso para dizer toda essa relação com o tema que hoje em dia é o Museu Afro-Brasileiro, né? Porque com sequência rolando, além de tudo, ele era um colecionador de arte africana e afro-brasileira, né? Ele viajava e comprava, né? No Chile, ele tinha um apartamento que, no final, ele guardava as peças, eu pude conhecer e tudo. E aí ele colecionava, comprou na África, comprou na Itália mesmo, em Como quando eu conheci o rapaz que vendia a ele as peças através de Eliane Matuque, que era onde ele comprava, em Como, né? Tinha o vendedor, né? Nas feiras, né? Livre. E em Salvador também eu conheci o artista. Não, eu não conheci o artista, porque o artista faleceu no mesmo ano de Rolando Touro. Ele comprava peças de um artista baiano, e aí eu pude conhecer os familiares dele. Sim. Enfim, então, o acervo de Rolando era o sonho dele de transformar num museu, né? Todo colecionador compra. Quem é colecionador não compra para ficar para si, né? O colecionador, até porque Rolando era antropólogo também, né? Então, ele queria criar um espaço. Tentou, e em Recife foi uma coisa que eu gostava muito do tema, e aí Recife é uma cidade que tem essa base cultural muito forte, né? Além da Bahia no Brasil, né? Eu também Rio, mas Recife também tem. E eu acho que foi muito essa identificação, esse olhar, esse gostar do tema, né? Que foi crescendo esse projeto do museu, né? E como eu tinha também uma experiência anterior de arte, né? Eu acho que isso ajudou também, porque a ideia é, como a gente sempre conversou com o Rolando, ser um museu onde houvesse essas inter-relações, chamamos museu vivo, né? Que ele tinha o acervo, mas, ao mesmo tempo, exposições, aulas de dança afro, aulas de teatro, ensaios, performance, né? Um restaurante, que era o que o Rolando queria. E aí a gente conseguiu que Armando Montanari, que é um grande amigo de Rolando e meu também, foi lá na Grécia que a gente pôde um pouco, talvez até conhecer mais sobre o tema, que foi lá que a gente se conheceu, porque já há um tempo que a gente se conhece, e aí ele comprou o prédio com o objetivo de fazer um museu, né? Ele comprou um prédio, eu estava pensando em uma sala, né? Mas aí o prédio, ele, numa época muito boa aqui em Recife, porque o prédio é no Marco Zero da cidade, você conheceu, né? Sim. E atualmente ao redor todo tem centros culturais. Na frente do museu tem uma rua de lazer que vai dar, enfim. Então a gente conseguiu um local bem apropriado, porque está inserido nos centros culturais da cidade, e a gente tem feito, né? Assim, aí conseguimos trazer uma parte do acervo de Rolando, isso desde 2000. Rolando morreu em 2010, né? Sim. Em 2009, ele veio em setembro e nos juntamos para comprar o prédio. Ele estava presente na compra, né, do prédio. E aí, em fevereiro de 2010, ele faleceu. Ele queria trazer as peças na bagagem dele. Ele queria já trazer, toda vez que viesse, trazer. Bom, aí a gente conseguiu trazer uma parte do acervo. A gente está programando, porque não tem que ter um projeto expográfico, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem feito muitas. A sede da Escola de Biodança é no museu.
A gente tem feito seminários, né, internacional de biodança nacional, as oficinas, porque são salas muito boas para ter até artista famoso mesmo, um percussionista, Naná Vasconcelos, fez atividade lá, enfim. Então, hoje, para não me estender, porque senão eu vou ficar falando, mas o museu é o Museu Afro-Brasil Rolando Touro. A gente tem toda uma inserção, claro, com o movimento negro, de arte negra, porque é importante a gente entender que era a paixão de Rolando pela cultura, né? Não é só a escultura, né? Rolando fala da cultura africana, da dança, né? Como algo natural, né? Ele sempre diferencia, né? Um pouco a força da dança. Então, é muito isso, é a gente poder concretizar mesmo essa ideia de que a cultura afro-brasileira e a biodança estão inseridas no sentido de que a valorização da arte, a valorização de uma cultura, né, por ele ser antropólogo, né, e por ele ter sido um colecionador, né? Ele foi um colecionador de esculturas e máscaras. E incrível porque a qualidade da escolha do colecionador, isso também é outra coisa, né? O colecionador, quando escolhe, ele também é né, um artista. Então, é toda uma arte. É toda uma arte. E a gente conseguiu parcerias com a Universidade de Pernambuco, o Centro de Museologia e de Antropologia, que são ligados ao departamento. Eles fizeram todo o inventário das peças, catalogaram as peças, junto com os alunos da museologia. Então, os alunos iam à tarde das segundas-feiras para o museu catalogar e inventariar as peças. Isso é de uma riqueza, né, da biodança com a universidade, claro, com os estudantes. Quantas peças há, Lucinha? Quantas peças há? São 70 peças, né? É um número que é suficiente também, porque é o que a gente tem, e até mesmo o tema africano, né? É muito diferente de um museu em Londres, por exemplo, ou um museu em Paris, porque não é nem comparativo, é muito mais a ideia de arte que se diferencia, né? A arte ocidental da arte africana, né? A forma, né, de conceber, né, uma galeria, um museu é totalmente diferente, né? Por supuesto. E essas peças, toda a história de como se compra as peças, né? Quem é que faz, o fato de não ter nome, né? Tudo isso é um grande aprendizado para a gente entender a essência de um antropólogo e um colecionador Rolando Touro, né? Eu gosto muito de dizer isso. Quando você olha as peças, você entende muito mais quem era Rolando Touro, no sentido cultural, antropológico, da arte, né? Por supuesto. Fico muito feliz de ter, por acaso, porque as coisas não são planejadas, né? Foi algo de muita identificação com o tema, e com muito carinho e com muita vontade que o sonho dele desse certo, porque ser colecionador é também mais uma das qualidades de Rolando Touro.